Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Gabi. E nós somos o IFSPcast. Gostaríamos de lembrar a todos que estão nos ouvindo para nos acompanhar nas plataformas de áudio, se inscrever em nosso canal do YouTube e nos seguir no Instagram. O episódio de hoje é um especial sobre o Outubro Rosa, com o objetivo de trazer informação sobre esse tema tão importante e esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. E para isso, temos a honra de receber a doutora Tamizzi Dacier, que é formada em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, com especialização em Ginecologia e Obstetricia e em Mastologia, pelo Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vinda, Tamizzi. Obrigada pelo convite, pessoal. Primeiramente, como a nossa primeira pergunta aqui sobre o tema, você poderia falar um pouco sobre o que é o Outubro Rosa e qual a importância dessa campanha? Sim, então, na verdade, só retomando, né? O Outubro Rosa foi um movimento que começou nos Estados Unidos na década de 90. Inicialmente foi uma corrida de rua que foi promovida por uma mulher. A irmã dela, tinha tido diagnóstico de câncer de mama e ela fez essa corrida de rua em prol da conscientização de câncer de mama. E desde então, esse mês acabou sendo um mês dedicado para a conscientização sobre prevenção, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento do câncer de mama e foi sendo disseminado pelo mundo inteiro. Hoje acho que é o mês de fato que é dedicado para um momento de cuidado de saúde que é o mais famoso, né? Todos os meses tem alguma conscientização relacionada a algum tipo de doença, mas acho que o Outubro Rosa foi o que ficou realmente mais conhecido. E muito porque o câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. Apesar da gente às vezes achar que é raro, que só vai ser quem tem caso na família que pode desenvolver a doença, na verdade não é. E ele é uma doença realmente muito frequente, então por isso que acho que é tão importante que a gente dedique aí um mês inteiro para falar sobre isso e para conscientizar cada vez mais pessoas. Próxima pergunta. Fatores externos, como o estilo de vida agitado, por exemplo, podem aumentar os riscos do câncer de mama ou são somente fatores internos do corpo que interferem no desenvolvimento dessa doença? Na verdade, as duas coisas, né? Toda vez que a gente fala em câncer, isso vale para qualquer tipo de câncer, na verdade, o câncer acontece por alguma mutação genética numa célula, uma célula normal que sofre alguma mutação vira uma célula doente e começa a se dividir ali de uma forma desenfreada. E o que vai causar essa mutação celular pode ser tanto fatores internos quanto fatores externos. Para o câncer de mama especificamente, a gente fala que é uma doença multifatorial, porque tem vários fatores que podem influenciar nesse risco. E aí vão ser tantos fatores próprios da pessoa, que são fatores que muitas vezes a gente não vai conseguir alterar, e fatores externos também, que são fatores que a gente consegue modificar o risco, e acho que por isso que vale a importância da gente sempre estar falando sobre isso, porque são coisas que estão ao nosso alcance ali de fazer para conseguir reduzir essa chance. Então, fatores internos vão estar relacionados à maior exposição ao estrogênio, que é um hormônio feminino que é produzido pelos ovários da mulher, que também pode ser produzido pelas células de gordura, e é um hormônio que está diretamente ligado à mama, porque a mama, células da mama, ela apresenta receptores desse hormônio, então ela acaba sendo estimulada, por isso que a mama na mulher se desenvolve, por esse estímulo do hormônio estrogênio. Então é um hormônio super importante na mulher para várias coisas, mas uma exposição muito grande a esse hormônio também pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, quando a gente fala em fatores internos, vão estar muito relacionados a essa maior exposição a esse hormônio. Então, por exemplo, uma menina que começa a menstruar muito cedo, pode ter uma exposição mais prolongada. Uma mulher que para de menstruar muito tarde, então que entra na menopausa mais tarde, também pode ter essa exposição maior. Usar terapia de reposição hormonal depois da menopausa, você também vai estar estendendo essa exposição ao estrogênio, então também pode aumentar um pouquinho o risco. Toda vez que a gente fala, assim, é importante falar que não é assim o fato de ter menstruado mais cedo que já quer dizer que você vai ter câncer de mama, não é isso.
né? A gente tem que sempre ir avaliando e ponderando todos os riscos e analisando isso de uma forma para a gente saber, assim, entender se aquela mulher está exposta a maior risco ou não. Não é uma condição sine qua non, né? Não é, entrou começou a menstruar muito cedo, vai ter câncer de mama? Não. Mas a gente tem que ir entendendo que pode estar aumentando o risco para cada mulher. E daí, nesse sentido, por exemplo, engravidar também acaba sendo um fator protetor. Quando a mulher engravida, a mama passa pela última fase de desenvolvimento, pelos estímulos hormonais, e ela acaba também tendo um menor risco depois que engravida, e principalmente para a mulher que engravida mais cedo. Para quem engravida depois dos 35, isso acaba não sendo um fator tão protetor. E aí, no mesmo sentido, amamentar, né? E quanto mais tempo a mulher amamenta, também é um fator que protege do câncer de mama. E aí, fatores externos são vários que a gente pode falar, mas acho que os principais vão estar muito relacionados a estilo de vida, de fato, porque a obesidade é um fator de risco, principalmente depois da menopausa, porque as células de gordura elas vão produzir esse hormônio estrogênio. Então, uma mulher obesa depois da menopausa vai acabar tendo uma exposição mais prolongada também, por isso acaba tendo maior risco. E aí, com isso, né, fazer atividade física é um fator protetor, você ter uma alimentação mais saudável também é um fator protetor nesse sentido. E outras exposições, como o abuso de álcool, se você faz uso diário de álcool numa quantidade muito alta, pode sim aumentar o risco para câncer de mama. O cigarro, apesar de não ter uma relação tão direta com câncer de mama especificamente, ele tem um efeito de mutação, de aumentar o risco de mutação celular, então também é considerado um fator de risco. E aí tem outros fatores que acabam sendo menores, né? Por exemplo, mulheres que tiveram tratamento de linfoma quando eram muito jovens e precisaram fazer radioterapia na região da mama, podem ter um risco maior. E o que a gente acho que todo mundo mais conhece, que são os fatores familiares, que são, sim, muito importantes, mas a minoria dos casos de câncer de mama vão ser hereditários, né? Então, vão ser passados aí de pai para filha. A maioria dos casos vão ser estimulados, na verdade, por todos esses fatores que a gente conversou. É muito interessante sobre isso, eu realmente não sabia. E o estilo de vida acho que é algo que influencia um pouco em todas as doenças, né? O estresse, enfim. Mas sobre a questão do estrogênio eu não tinha conhecimento. A próxima pergunta é: quais exames devem ser feitos para prevenir ou identificar o câncer de mama? E a partir de qual idade eles devem ser feitos? Então, quando a gente fala em prevenção, né? A gente está falando em prevenção a evitar que uma doença aconteça. Então, quando a gente fala em prevenção, as principais medidas de prevenir câncer de mama são as medidas que a gente já conversou. Você tentar ter um estilo de vida saudável. Realmente isso é o que vai ter maior impacto em prevenir. Então, fazer atividade física regular, tentar ter uma alimentação mais saudável, evitar abusar de álcool e cigarro, porque isso realmente é o que vai acabar interferindo mais. Em relação aos exames, eles não vão evitar que a doença aconteça. Mas o que acontece? Quando a gente fala de exame de rastreio, que é aquele exame que a gente faz com o intuito de detectar uma doença precocemente e tentar fazer um tratamento, né, o quanto antes, para diminuir a chance dessa doença ficar mais agressiva e conseguir aumentar as chances de cura, o principal exame é a mamografia. E aí, nesse sentido, a mamografia às vezes pode detectar alterações tão iniciais, que são alterações que a gente fala que é como se fosse um pré-câncer. E que se a gente trata nessa fase pré-câncer, a gente pode, às vezes, evitar que ela progrida para um câncer de mama. Mas seriam exames mais com esse intuito de detectar precocemente do que com o intuito maior de prevenir que a doença apareça, né? Porque quando a gente detectar alguma alteração, na maioria das vezes já vai ser uma lesão pré-câncer que a gente vai precisar fazer algum tratamento para evitar essa progressão futura. E aí, nesse sentido, o principal exame é a mamografia. É o que a gente tem mais estabelecido, que a gente tem mais documentado, que de fato reduz a chance de uma mulher morrer por câncer de mama quando ela realiza o rastreamento com mamografia. Os outros exames todos, né, são exames que podem ser importantes em várias situações, mas acho que o principal
é a gente entender o que a gente vai conseguir de fato fazer uma diferença no sentido populacional, ou seja, como a gente vai realmente conseguir reduzir que mais mulheres tenham doenças agressivas e consigam ter maiores chances de cura. E aí, nesse sentido, a mamografia é o principal exame. Ela é preconizada que ela seja feita a partir dos 40 anos para mulheres que não têm antecedentes familiares, que não têm outros fatores de risco, mas é fundamental que mulheres que tenham história familiar ou que identifiquem que possam ter um maior risco, conversem com o seu médico, porque nessas situações a gente pode sim antecipar os exames e às vezes associar a mamografia a outros exames que são um pouco mais específicos para que a gente consiga aí identificar mais precocemente. Em relação a, por exemplo, ultrassom, que muita gente fala, muita gente acaba fazendo, o ultrassom ele não é um exame considerado de rastreio. Então, ele é um exame que pode, sim, fazer parte da rotina da mulher, mas o que é importante que a gente frisa muito é que o ultrassom normal não fala que você não tem necessidade de fazer outra investigação. Então, a mamografia vai ser o principal exame. Então, para mulheres a partir dos 40 anos, é o exame que a gente tem realmente que considerar aí nesse rastreamento. Existem alguns sinais ou sintomas que o corpo ou a região dos seios apresentam que podem ser indícios do câncer de mama? E quais os cuidados que devem ser tomados? Sim, existem vários sinais, vários sintomas que podem sugerir, que a gente fala que são sinais de alarme, né? Que são sinais que a mulher tem que ficar atenta e, caso ela apresente, procurar ajuda. Eu tenho de falar que caso apresente procurar ajuda, porque são sinais e sintomas que podem sugerir câncer, mas que podem ser outra coisa. Então a gente nunca vai falar que palpou um nódulo já é câncer. Não, calma lá, a gente precisa investigar e entender o que é esse nódulo. Pode ser um câncer de mama? Pode, mas podem ser várias outras coisas. Pode ser uma doença benigna, pode ser às vezes só a própria glândula mamária. Então, é importante que nessas situações a mulher procure ajuda médica, mas sem desesperar, tá? Porque a gente ainda vai ter muita coisa aí para fazer de investigação para entender o que está acontecendo. Então, nesse sentido, né, sempre foi muito preconizado que a mulher fizesse o autoexame, que fizesse o autoexame mensal e se examinasse. Hoje em dia a gente fala muito mais no sentido de um autocuidado, um autoconhecimento, do que de ficar pregando ali o autoexame, porque tem às vezes muitas mulheres que ficam com medo de se tocar e de ficar fazendo isso de uma forma muito padronizada, que acham que não sei como é para fazer, então não vou fazer. Se eu não sei como é, eu nem vou fazer. Então a gente acaba falando muito mais nesse sentido do autocuidado, de conhecer seu corpo, e isso você pode fazer a qualquer momento, você pode fazer no banho, você pode fazer a hora que você está se trocando, a hora que você está passando hidratante, enfim, você não tem um momento específico que você precise determinar ali no seu dia para agora eu vou na frente do espelho fazer o autoexame. Não, é conhecer seu corpo, porque dessa forma fica muito mais fácil de você saber o que é normal e o que não tá legal, o que aconteceu de repente que mudou. E aí nesse sentido que é importante a gente frisar, mudanças repentinas no corpo sempre devem ser valorizadas. E aí, especificamente falando da mama, o que a gente tem que prestar atenção? Algum carocinho que você sentiu e que não estava ali. E às vezes vale a pena até você observar, calma, senti uma coisinha aqui, não tinha sentido antes. Estou no meu período pré-menstrual, pode ser só alguma coisa relacionada ao estímulo hormonal, mas calma, já faz uma semana que está aqui e não sumiu. Então, assim, é importante, né, qualquer coisa que apareça de repente, que persista, que você investigue. E aí um carocinho que você palpa na mama que não tinha, alguma alteração da pele da mama, então a mama fica vermelha, fica quente, fica com a pele mais grosseira, também deve ser investigado. Perceber que tem alguma parte da pele que está retraída, que está ali meio puxada para dentro, ou mamilo que era normal e de repente ficou para dentro. E por isso também é importante falar dessas alterações repentinas, porque tem muita gente que já tem mamilo para dentro e tá tudo bem se sempre foi assim. Agora, se não era para dentro, de repente ficou para dentro, por que isso aconteceu? A gente precisa investigar um pouquinho a mais. Sair líquido pelo mamilo também é uma alteração que precisa ser investigada. Não é qualquer saída de líquido que vai ser suspeita, vai ser principalmente aquele líquido que sai de um lado só, sai sozinho, sem você ficar mexendo, porque às vezes só de você estimular, a mama pode produzir um pouquinho de secreção. Agora, se
você nunca mexeu e de repente começou a sair uma aguinha ou um líquido com cor de sangue, também é um sinal de alarme que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. E também na região da axila, se palpar algum carocinho embaixo da axila, alguma coisa, nessa região a gente tem ínguas, né, os linfonodos, que estão relacionados à drenagem da mama e que podem às vezes ter alguma relação e que também precisam ser investigados. Nossa, achei que não ia ligar no microfone. Depois corta essa parte. Você comentou que o exame deve ser feito a partir dos 40 anos. Eu acho que ela travou agora. Ou mesmo assim é necessário, caso você tenha data. Dá pra me ouvir? Travou, voltou agora. Faz de novo a pergunta. Tá de boa? Faz de novo isso, agora tá normal. Tá. Você comentou que o exame deve ser feito a partir dos 40 anos. Isso é um indício de que adolescentes não correm o risco de ter o câncer de mama? Ou é preciso ainda assim ficar atento caso seja algo de família? Ou, enfim... Não, o câncer de mama ele pode acontecer mais cedo também, tá? E no Brasil, especificamente, a gente tem visto, e isso são dados de um estudo que foi publicado recentemente, a gente tem casos em mulheres mais jovens do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, apesar de ser muito mais frequente depois dos 40, principalmente depois dos 50 anos, e até por isso que o exame acaba sendo recomendado a partir dessa faixa etária, porque é uma doença muito mais presente nessa faixa etária do que antes. O câncer de mama pode sim acontecer antes dos 40 e até antes dos 30 anos. Então, por isso é importante que as mulheres tomem essa ciência, né, e tenham essa ideia de autocuidado, de fato. Por quê? Mulheres, por exemplo, de 30 anos podem ter câncer de mama e elas estão fora dessa faixa etária de rastreio, né, de fazer o exame de mamografia, mas elas não estão fora da faixa etária de autocuidado, de conhecer seu corpo. Então, se você notar alguma coisa, mesmo que você seja jovem, é importante procurar avaliação médica. A chance de ser um nódulo benigno, ou de ser um cisto, ou de não ser nenhuma alteração relacionada a câncer é muito maior, mas isso não diz que não precisa ser investigado. A gente precisa se investigar. E aí essa questão de ter antecedentes familiares é o que acaba mais pesando nessa situação. Se é uma mulher que tem antecedentes familiares de câncer, que tem alguém que já teve câncer jovem na família, ou que tem muitos casos na família, ou que tem alguém que já sabe que tem uma mutação genética, são mulheres que merecem sim fazer uma avaliação antes, porque em algumas situações a gente vai sim antecipar o exame. A mamografia, como rotina, ela não é indicada antes dos 30 anos, a gente pode, em algumas situações de risco, até começar a fazer a partir dos 30, mas em algumas situações a gente vai associar a ressonância, que é um exame um pouquinho mais sensível, para conseguir fazer essa detecção em mulheres de alto risco. Então, mulheres que tenham antecedentes na família, que tenham indicação de fazer um rastreio mais direcionado. Muito, muito interessante saber disso, né? Agora até eu fiquei assim, meu Deus, agora. Tem que ficar, olha isso aí. A gente sempre fala, né? O intuito não é assustar ninguém, mas assim, é uma doença presente. E é uma doença que tem altas chances de cura. Então, assim, quanto mais a gente falar, mais as pessoas conhecerem, acho que menos tabu você vai ter, porque muita gente escuta câncer já acha que é uma sentença de morte, não é? E acho que muitas pessoas vão realmente entender que pode acontecer com qualquer um, assim, tá todo mundo sujeito a risco, mesmo que você não tenha nenhum caso na família, pode acontecer com você também. Então, acho que sabendo disso, né, acho que quanto mais gente souber disso, acho que mais fácil da gente realmente procurar ajuda o quanto antes, que é uma coisa que faz realmente bastante diferença. Realmente, né? A gente tem falado bastante aqui, né, até agora sobre o cuidado pré, né? Esse cuidado para prevenir, se cuidar, o autocuidado. Mas, assim, depois que, caso a mulher venha a descobrir se ela tem um câncer de mama, quais são os tratamentos e os cuidados que ela vai começar a passar, né? E como se autocuidar durante esse processo, né? Que para muitas mulheres
Eu acredito que, no geral, é um pouco difícil, assim, você entender o que você tem, entender como se tratar, o que fazer. Então, quais são os tratamentos e como que as mulheres podem passar esse processo com menos dores, assim? Em relação ao tratamento do câncer de mama, né, um tratamento que a gente sempre fala que é multidisciplinar, porque não é um especialista sozinho que vai tratar essa mulher. Eu sempre gosto de falar bastante isso para as pacientes. Assim, a partir do momento do diagnóstico, nunca vai ser fácil, né? Assim, é ilusão a gente falar, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, porque o momento que a pessoa recebe o diagnóstico sempre vai ser aquele momento de 1 milhão de perguntas, 1 milhão de coisas, e por que eu, e tentar entender o que aconteceu, o que eu fiz, e assim, é um momento realmente muito difícil. Acho que o mais importante nesse cuidado vai ser a pessoa realmente tentar ter uma rede de apoio. E uma coisa que eu acho muito importante é sempre ter alguém para levar junto às consultas, para estar junto com você, porque é muita informação, são informações importantes que a gente precisa passar, porque apesar de a gente ter ideia que câncer de mama é tudo uma coisa só, não é, tem vários tipos diferentes de câncer de mama, e dependendo de cada tipo, os tratamentos vão ser diferentes, e tem vários tipos de tratamentos. E para a gente orientar isso e falar sobre a importância de tudo isso na consulta, é muita informação que precisa ser passada, porque são informações importantes, mas que às vezes a pessoa só vai pensando ali, porque eu, e não vai estar conseguindo absorver. Então é muito importante, acho que ter essa rede de apoio e pessoas que estejam dispostas a estar junto com você nesse cuidado, que vai ser importante. E aí, em relação ao tratamento, existem algumas modalidades de tratamento, né? Existe a cirurgia, que pode ser tanto uma retirada de uma parte da mama, que é possível quando são tumores pequenos, ou às vezes a retirada completa da mama quando são tumores maiores, mas que a gente sempre tenta, quando a mulher deseja, enfim, fazer a reconstrução mamária associada. Isso é um direito da mulher com câncer, que ela faça já a reconstrução no mesmo momento da retirada do tumor. Além disso, a gente, além do tratamento cirúrgico, a gente vai ter tratamento que a gente fala sistêmico, que seriam medicações que agem no corpo todo, e aí pode ir tanto na linha de quimioterapia, que não é necessário em todos os casos, mas que em alguns casos vai ser muito importante, quanto na linha, às vezes, de tratamentos mais direcionados, dependendo do tipo do tumor. Então, tratamentos que a gente fala que são terapias-alvo, que agem diretamente num tipo específico de tumor, ou tratamento que faz o bloqueio hormonal quando são tumores que têm receptores de hormônio positivo, e tem tratamento também com radioterapia, né, que pode ser feito para a mama. Além disso, além desses 3 principais tratamentos que a gente fala, né, em tratamentos direcionados para o câncer de mama, a gente tem várias outras linhas que são importantes. Então, tem que ter associação ali em conjunto de fisioterapia, porque são mulheres que às vezes vão operar, né, a região da axila, depois pode ficar com uma redução de movimento no braço, então precisa ser orientada. Além disso, precisa de acompanhamento com psicóloga, porque não é um momento fácil, são várias situações, o corpo vai mudar, o tratamento pode, né, você precisa fazer quimioterapia, vai cair cabelo, pode ter uma menopausa às vezes antes da hora, então a gente precisa intensificar. Em mulheres jovens, a gente precisa ter um cuidado ainda maior, porque imagina uma mulher às vezes com diagnóstico de câncer de mama aos 30 anos, se ela estava programando ter filho, você precisa pensar nisso também. Pensar em anticoncepção, porque ela não vai poder engravidar naquele momento. Então, isso tudo precisa ser avaliado em conjunto. E, além disso, a gente tem também os cuidados paliativos, que são para aquelas mulheres que, às vezes, já fazem diagnóstico de câncer ou que acabam evoluindo com uma metástase, que é quando a célula sai da mama e vai para algum outro lugar do corpo. São situações que não são fáceis, são tratamentos que a gente fala que viram tratamentos crônicos, que vão ser para o resto da vida, mas que também hoje em dia a gente tem muitos tipos de tratamentos que conseguem ter um bom controle de doença e que a gente precisa ali ter um foco em dar uma qualidade de vida para essa mulher. Então hoje em dia a gente tem intensificado esses cuidados paliativos, não no sentido de achar que a vida acabou, pelo contrário, de tentar fazer tratamentos que deem qualidade de vida e que permita que a pessoa consiga ter uma vida dentro do normal dela, enfim, do que ela consiga fazer. Acredito que isso é uma pergunta que muitas pessoas não sabem, né? Que eu vou fazer agora essa pergunta. E imagino que muitas pessoas não têm essa informação, né?
É possível que homens também tenham câncer de mama? E se sim, o tratamento para homens é igual aos das mulheres? Ou existe alguma diferença? É possível, sim, que homens tenham câncer de mama, é muito mais raro. A mulher, ela tem uma chance 100 vezes maior do que o homem de ter câncer de mama. Então, que a gente fala muito em mulher quando a gente fala em câncer de mama, mas é possível que homens também tenham. Não existe nenhum exame para homem que seja preconizado. O homem não precisa fazer mamografia ou ultrassom de mamas de rotina, mesmo aqueles que têm antecedente na família. O que é recomendado é a mesma coisa da questão de autocuidado. Se tocar algum carocinho, alguma coisa diferente, aí os sinais de alarme são muito parecidos que os sinais de alarme para a mulher. O importante é que procure avaliação médica para tentar entender o que está acontecendo. O tratamento depois do diagnóstico, na maior parte, vai ser mais ou menos parecido. O que muda em algumas questões é que a gente sabe que a mama do homem é um pouco menor, então o tratamento padrão de cirurgia acaba sendo a retirada completa da mama, porque às vezes não é possível ali, a gente tirar um tumor com uma margem de segurança e ainda deixar um pouco de mama, porque a mama é uma mama muito menor. E muda um pouquinho em relação ao tipo de tumor. Os tipos de tumores mais frequentes no homem são tumores que costumam ser mais hormonais, que são tumores que normalmente vai precisar de tratamento com anti-hormônio, né? Nem sempre vai precisar de quimioterapia, mas muda um pouquinho mais em relação ao tipo do tumor específico que ele vai estar manifestando do que pelo fato de ser homem simplesmente. Mas são situações muito mais raras, mas que os homens precisam ficar atentos também. Retomando a pergunta sobre a questão da produção de estrogênio e tal, após a reconstrução mamária, o corpo ele associa essa reconstrução a uma nova produção de estrogênio ou essa produção ela é interrompida? Não, na verdade, a produção de estrogênio, em alguns casos, ela vai precisar ser interrompida. E aí depende muito do tipo do tumor que a mulher apresenta. Os tipos de tumores mais comuns são os que apresentam receptores de hormônio positivos, ou seja, eles são meio que alimentados pelo hormônio. Então, nessas situações, a gente vai precisar fazer um bloqueio da ação desses hormônios. E aí, por exemplo, se é uma mulher que ainda não tinha entrado na menopausa, a gente vai precisar usar remédios que façam esse bloqueio. Então, isso vai depender um pouquinho mais do tipo do tumor e não está associado à reconstrução. A reconstrução mamária ela é feita com técnica cirúrgica, que pode ser utilizado silicone, pode ser às vezes utilizado o próprio tecido da mama ou tecidos de outras partes do corpo para reconstruir a mama, mas isso não vai interferir com a questão hormonal. A questão hormonal ela vai fazer parte desse tratamento sistêmico que é feito e é indicado que faça esse bloqueio da ação hormonal nesses tipos de câncer que tem o receptor hormonal positivo. Isso a gente vai precisar fazer e acaba sendo um tratamento que também pode aí interferir com alguns efeitos colaterais, porque às vezes você vai começar com sintomas de menopausa bem mais cedo, então pode interferir um pouquinho com a qualidade de vida também. Outra dúvida que surge com recorrência é como identificar o que de fato é um câncer de mama e o que não é. Às vezes aparecem caroços nos seios e não necessariamente apresentam câncer. É possível fazer essa diferenciação apenas no autoexame? Na maioria das vezes, não. É difícil a gente, muitas vezes, até com o exame médico, a gente identificar, olha, é um câncer ou não é. O diagnóstico de câncer, de fato, é feito depois de biópsia. Então, é depois que a gente tira um pedacinho daquele nódulo, por exemplo, faz uma análise no microscópio que a gente vai falar é câncer ou não é câncer. Mesmo a mamografia, ela identifica uma alteração suspeita, mas ela não fala, olha, isso aqui é câncer. Não, é uma alteração que eu preciso fazer uma biópsia para saber o que é. Então, ela mostra uma suspeita que precisa ser investigada. Mesma coisa vale para o exame clínico. Então, a gente examinou ali, ou você se examinou, sentiu um carocinho ou alguma coisa. Não quer dizer que seja um câncer. É muito difícil a gente já saber de cara, clinicamente, já identificar, olha, a chance é maior ou não. Se tiver associação dos sinais de alarme que a gente falou, a chance às vezes é um pouco maior. Então, palpei só um nódulozinho, mas era um carocinho que apareceu, estava próximo do meu período menstrual e ele sumiu. É muito provável que seja só um estímulo hormonal, que seja algo benigno. Agora, palpei um carocinho, minha mama tá vermelha, tá
tá quente, a pele ficou meio grosseira, tá saindo líquido pelo mamilo. Várias coisas associadas aumentam a suspeita para câncer. Então, a gente consegue ter uma suspeita maior ou menor, mas não consegue falar apenas pelo exame se é ou não é câncer. Então, por isso que se identificar alguma alteração, precisa procurar avaliação médica, porque só dessa forma a gente vai conseguir ver se precisa fazer ultrassom, se precisa fazer biópsia, se precisa fazer mamografia, o que vai ter que ser feito para ser investigado, para que a gente consiga fazer o diagnóstico. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast e a gente gostaria de saber se você tem alguma consideração final ou algo que queira acrescentar para quem está nos ouvindo aí. Acho que a única coisa é lembrar que Outubro Rosa não é só outubro. A gente foca muito em falar sobre isso nesse mês, mas o cuidado tem que ser o ano inteiro. O câncer ele não tem um mês que ele escolhe para aparecer, então não vai ser só em outubro, apesar da gente focar muito nesse mês para conscientizar e para falar da importância do autocuidado, de fazer o seu cuidado, né, com a sua saúde, de ter um estilo de vida saudável para a prevenção de câncer de mama e de outros tipos de câncer e de outras doenças. A gente precisa focar na nossa saúde o ano todo, não só em outubro. E além disso, falar um pouquinho que independente de você não sentir nada ou de você achar, fiz um ultrassom, acho que está tudo bem, procure avaliação médica, faça os exames conforme seu médico te oriente, tire as dúvidas com seu médico, depois que fizer os exames, leve de volta o resultado para o médico, né? Porque não adianta nada também fazer o exame e deixar lá no laboratório e nunca mais pegar o resultado, ou se tocar, achar que está tudo bem e não passar no médico porque acha que não sentiu nada. Então, assim, a rotina de segmento, de acompanhamento, ela é importante para que a gente consiga fazer uma medicina de um cuidado aí mais preventivo. Bom, chegamos ao final do nosso podcast e, Tamizzy, gostaríamos de te agradecer por ter aceitado nosso convite e compartilhado um pouco sobre sua experiência e conhecimento. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.